Olá, tudo bem? Vamos continuar a resolução do Enem 2019, né? Essa questão é a questão 135 da prova amarela e está dizendo o seguinte: a agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, que a gente vai chamar de VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então aqui o que acontece? O avião faz uma região triangular, mas ele acaba sobrepondo uma foto com relação a outra. Então aqui, a primeira foto dele foi tirada aqui. A segunda foto foi tirada aqui. E aí, entre essas duas fotos, eu tenho uma sobreposição delas, que é essa partezinha aqui, que eu vou chamar de X. Então aqui eu teria o quê? Ele caminhou aqui, uma certa distância ΔS. Aqui ele vai ter caminhado a mesma distância ΔS, né? Até lá. E aí eu vou ter contado duas vezes o ΔS nessa posição de sobreposição. Então, a distância percorrida da posição 1 até a posição 2, ou seja, a distância da posição 1 até a posição 2, vai ser o ΔS mais o ΔS menos a sobreposição, que eu estou chamando de X, tá bom? Então, esse seria o deslocamento da posição 1 até a posição 2. Consequentemente, da posição 2 para a posição 3 também, tá? O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Ou seja, esse X aqui vai ser 20% do valor do terreno, né? Que no caso seria do sobrevoo daqui até aqui, 20% desse valor. Que também coincide com o valor da posição 1 até a posição 2, né? Porque aqui seria ΔS, aqui também seria ΔS. Então, 2ΔS, que é o mesmo da distância da posição 1 até a posição 2, tá? Para realizar a aquisição das imagens selecionadas a uma altitude H fixa no voo de 1000 metros, a uma velocidade constante, velocidade constante. Por isso que eu estou falando que os espaços são percorridos distâncias iguais e intervalos de tempos iguais. Então, a velocidade dele é de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica da VANT é de 90 graus. Considere que a tangente 45 é igual a 1, tá? Então aqui, nós temos 90 graus. E aí o que vai acontecer aqui agora é que a gente vai ter que calcular o valor desse ΔS. Não é difícil, né? Porque se você pega o triângulo aqui para calcular, isso aqui, tem o valor de 1000 metros. A gente tem que isso aqui é 90 e isso aqui é 45. Então dá para eu fazer o ΔS aqui, que seria esse pedacinho, só pensando nesse triângulo, usando a trigonometria. Então a tangente de 45 fica sendo o cateto oposto, que no caso é o 1000, né? Sobre o cateto adjacente, que é o ΔS. Só que a tangente 45 é 1. Então 1 ΔS é igual a 1000. Então quer dizer que o ΔS vai ser o quê? 1000 metros. Só que aí ele fala que se o ΔS é 1000 metros, a distância total daqui até aqui, fica sendo então 2000 metros. Por quê? Porque é ΔS mais ΔS. Então o D de 1 para 2, ele vai ser exatamente 1000 mais 1000, né, que é esses 2000 que eu estou dizendo, menos, aí eu tenho que subtrair 20% da sobreposição. Só que é 20% em cima do deslocamento total, que seria 2000. Então eu faço 0,2, que é o mesmo que 20%, né? Vou até anotar aqui, 20% é igual a 20 sobre 100. Cortou, cortou. Isso aqui é o mesmo que 0,2. Então 0,2 de 2000. Então aí eu tenho que a distância de 1 até 2 vai ser exatamente igual a quanto? 2000 menos, isso aqui vai dar 2 vezes 200, ou seja, 400. Então a distância de 1 até 2 vai ser quanto? 1.600 metros. Beleza. Aí ele fala,
Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas? Então ficou fácil, né? Porque nós já temos a distância que ele tem que percorrer, 1.600 metros, da posição 1 até a posição 2. E nós temos a velocidade com que ele tem que percorrer. E como a velocidade é uma velocidade constante, eu vou fazer que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então vai ficar 50 é igual a 1.600 sobre o ΔT. Vou passar o ΔT para lá, né? E o 50 vai passar dividindo. Então, 1.600 dividido por 50. Simplificou aqui, eu vou ter isso aqui igual a 32 segundos. E a gente vai marcar a letra P como alternativa correta para essa questão. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Tá aqui o card da próxima questão que vocês podem acompanhar aqui para poder tirar as dúvidas, tá? Dessa resolução do Enem. Vou pedir para vocês, se não são inscritos ainda no canal, se inscreverem no canal, também ativar o sininho da notificação para poder ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, tanto de aula quanto de resolução de exercício, e pedir para vocês deixarem um like no vídeo. Ah, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @Fisiquezgo, tá bom? Valeu, obrigado!